Salve, salve, galera ligada no podcast da Locomotiva Esportiva, começando mais uma edição do especial NBB 2020-21, trazendo aí as análises de todos os participantes do Campeonato Nacional. Eu sou o Fábio Toledo, sempre acompanhado aqui de Lucas Guanais. Salve, salve, Lucas. Salve, salve, Fábio. Olá, vamos falar de um time hoje que tem aí muita tradição no cenário nacional, né, Fábio? Mas tá faltando um NBB nessa sala de troféus, hein? Ah, falta, hein? Hoje a gente vai falar do SESI Franca Basquete. Para me ajudar aí nessas minúcias, né? Para ajudar eu e o Guanais, inclusive, nessas minúcias, temos a honra aqui de receber Jovassi Júnior, da Rádio Difusora. Jovassi, muito obrigado por topar falar com a gente, né? Acho que a gente já teve até uma conversa prévia, né? De bastante tempo, mas a gravação começando agora. Obrigado por aceitar o convite. Não, primeiro eu que agradeço o convite para poder conversar com vocês aí da cidade de Sem Limites para a gente falar do basquetebol, assunto interessantíssimo. Vem aí o NBB 13 de uma forma diferente, em forma de bolha, não uma bolha da NBA, mas uma bolha que é possível fazer no Brasil. E vai ser muito legal a gente trocar ideias. Aliás, vou acrescentar as ideias que vocês têm para trazer pro meu cotidiano aqui em relação ao basquetebol. Beleza, né? E antes da gente falar um pouco mais, né, do Franca, da temporada passada e também dessa agora, né? Falar um pouco da tradição, né, de Franca. Né? Até a gente tem dificuldade de explicar a tradição, né? Mas o fato é que o Franca ele se desenvolveu historicamente, né? A cidade de Franca se desenvolveu como a cidade que foi mais do basquete do que do futebol, né? Algo que em outros locais, né, do Brasil isso não aconteceu, né? Nem em outras modalidades, quiçá no basquete. E isso incluindo não apenas, né, os clubes, né, históricos que apareceram em Franca, que mantiveram, né, a tradição francana, a torcida também, mas também muitos jogadores, né, que surgiram em Franca, vivem em Franca, gostam da cidade. Essa tradição francana é possível explicar, Jovassi? Você sabe que se a gente fizer uma análise fria, você vai lembrar do basquete de Franca a partir dos clubes, a partir do Emmanuel, a partir do Clube dos Bares, aí do começo da década de 70. Mas você tem que voltar no tempo, porque os primeiros indícios de basquete em Franca, na década de 30. Mas o que aconteceu? Naquela década de 30, teve basquete no Brasil forte? Não teve basquete no Brasil forte. O grande start do basquete de Franca foi na década de 60, quando o Pedro Murilo Fuentes, que dá o nome ao ginásio, o professor Pedroca, ele, como professor do Estado, você sabe que o professor do Estado tem que escolher onde vai dar aula, né? E justamente caiu a cidade de Franca entre aquelas que o professor Pedroca poderia dar aula. E ele escolheu Franca. Não se sabe por que motivo. Escolheu Franca e veio dar aula em Franca. E ele chegou num colégio, hoje EETC, que é a Escola Estadual Torquato Caleiro, mas que na época era IETC, Instituto Educacional Torquato Caleiro, localizado no centro da cidade. Ele começou a dar aula e ele era muito altruísta, aquele sujeito desprovido de qualquer sentimento de posse. E começou a dar aula de várias modalidades, porque ele era um esportista nato. E ele começou nas aulas de educação física, além do futebol, do vôlei, da época, né, do futebol de salão, do handebol, colocou aulas de basquetebol. E nessa turma estava justamente o Hélio Rubens Garcia. O Hélio Rubens Garcia, além de ser um grande jogador de basquete que o foi, também jogava futsal. E nessas coincidências da vida, tinha muitos garotos ali na faixa etária do Hélio, ali na época de escola, que gostaram do basquetebol. E pelo entusiasmo que ele falava da modalidade esportiva do basquetebol, aos poucos ele foi introduzindo o basquetebol no IETC. E a partir de então, começa a fazer disputa interclasses,
depois sai do interclasse e vai entre as escolas, porque o ITC tem um time de basquete, aí outra escola também vão montar. E começou assim a história do basquetebol dentro do colégio, passou da fronteira do colégio e de repente vira aí uma coqueluche da cidade. Por quê? Porque naquela época só tinha basquete em São Paulo. E os times de São Paulo tinham os melhores jogadores, Vladimir Marques tinha excepcionais jogadores. E o Franca não tinha condição exatamente de competir, porque não tinha time formado. E aí ele levou para o Clube dos Bagres. Vamos formar um time de basquete, vamos começar a disputar campeonatos aqui, regionais, vamos fazer amistosos. E começou a fomentar ali, e ele sempre com uma visão muito futurista, ele dizia sempre, não deixa o adversário pensar. Se a gente correr mais que todo mundo, a nossa possibilidade de vitória é maior. Quanto mais a gente se entregar no jogo, mais é a chance de vitória. E foi baseando nesses conceitos que ele fez o time de Franca tornar conhecido. Por quê? Porque as equipes de São Paulo, a gente está falando da década de 60, não tinha comunicação nenhuma. Quando jogava o Franca com o time de São Paulo, o Franca tinha uma velocidade tamanha que eles ficavam impressionados. E a partir daí, ele colocou conceito de defesa. Defesa forte contra-ataque, defesa e contra-ataque, defesa e contra-ataque, posse de bola, vontade, cansar o adversário. E ele usava frases assim que hoje é comum, mas naquela época nem o pessoal que começava a jogar entendia. Não deixa o adversário pensar. O que é não deixar o adversário pensar? É fazer a marcação de tal forma que ele não consiga realizar o movimento previamente treinado. E isso que era o conceito fundamental dele. Não deixa o adversário pensar. Temos que ter rapidez. E ele pregava o seguinte, você nunca marca o adversário, você marca a possibilidade da bola chegar nele. Aí, com isso, ele desenvolveu a visão periférica, que é aquela que você olha o armador e olha o lateral que você está marcando. Se você fica na linha dos dois, você ou vê um ou vê outro. Mas se você dá um passo atrás, você consegue não ver, mas você percebe que tem alguém ali. E por isso que você consegue cortar o passo. Então, foi esses conceitos que tornou Franca aí conhecida naquela década de 60. Aí vem uma história que todo mundo já é mais de domínio das performances do time francano. Bem legal isso aí, né? Até dando sequência, né, Guanais? Essa história começa ali com a formação dentro da escola, né? Inclusive até um discurso que o próprio Hélio Rubens sempre fala, né, de valorizar o esporte nas escolas e também mostrando, né, que ele próprio, né, tem esse exemplo a partir do Pedroca. Franca tem esse exemplo a partir do Pedroca, e uma coisa que, se isso acontecesse muitas vezes em outras localidades, né, Guanais, o esporte, o basquete, os outros esportes estariam num nível completamente diferente do que estão hoje, né? Vira cultural, né? Mais até do que, né? Quer dizer, não precisa chegar no nível de ter das cestas de lixo da cidade serem no formato de bolas de basquete. Não precisa chegar nisso. Exagerar, né? Não precisa chegar nisso. Mas vira cultural a prática esportiva, né? E não apenas essa educação física que a gente tem hoje, que é basicamente jogar uma bola para o alto, o professor jogar uma bola para o alto e deixar ali a galera jogar, e geralmente futebol. Mas o ensino mesmo, estimular a competição entre as escolas, é muito bom, é muito legal. E tem um documentário, inclusive, que fala bastante da história de Franca, um documentário que foi produzido por um ex-colega nosso, o cara já passou aqui pela Locomotiva Esportiva, chamado Abner Bento. O documentário dele chama Franca Basquete, 6 décadas de glórias. São 45 minutos que ele fez para o trabalho de conclusão de curso dele, mas a qualidade ficou profissional, ficou um negócio muito legal. Entrevistas com Hélio Rubens, com Lula, com Elinho, recomendo. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast, se você estiver vendo pelo YouTube, dá uma conferida também. É um documentário muito bom, um dos mais legais feitos sobre o basquete nacional nos últimos anos. Olha, e o Pedroca, só para complementar em relação ao Pedroca, o professor Pedroca é um mestre de todos em Franca. Isso é indiscutível,
ele é o mestre. Então você vai ver o Hélio Rubens sempre citar o Pedroca. O Elinho sempre citar o Pedroca. Estou falando de técnico. O Fausto, o Fernando, o Guerrinha, todos vão citar o Pedroca. Porque o Pedroca, a frase dele é o seguinte: você tem que dar o esporte para todo mundo. Onde você vai aprender a respeitar, onde você vai ganhar e vai perder. Talvez aprendendo muito mais na derrota do que na vitória. E outro detalhe, ele falou, você faça todos os esportes. Depois você procura algum que você se identifique. Se você não precisa todo mundo virar profissional, mas pelo menos ter o esporte como hobby, como uma forma de manter a cabeça sempre boa. E ter um detalhe, a frase fundamental do professor Pedroca: não estou preocupado em formar atletas campeões. Estou preocupado em formar cidadãos de bem. Se não virar atleta, virou um cidadão de bem, para ele já era mais do que suficiente e o trabalho dele estava realizado. Aí você vê a dimensão do trabalho do Pedroca. Então, por isso que todo francano que fala de basquetebol, ele vai citar o Pedroca. Tem o nome do ginásio. Muitos dos que vão hoje ao ginásio não viram Pedroca em vida, que ele é falecido, mas sabe da história e do legado. E esse legado é levado até hoje. Por isso que você tem, exceção feita ao Lula, a maioria dos técnicos de Franca tem esse DNA francano. E o Lula conseguiu pegar um pouco desse DNA, porque não é fácil na Franca por causa dessa história. E esse legado parece que é um DNA vitorioso, porque se não tem NBB, mas você tem que pensar o seguinte, que é assim, a geração nova fica doida do NBB, e título é fundamental para manutenção, mas você tem que pensar que uma cidade do interior do Brasil, há quanto tempo tem uma equipe competitiva? Um ano não tão forte, um ano com muita dificuldade, mas quando junta a estrutura financeira com a estrutura da cidade, você tem times que são verdadeiras aulas de basquetebol. E você pode ter em mente, por mais fraco o time de Franca esteja, ele sempre vai dar um cutucão. Ele não vai ser campeão. Nós tivemos anos que o Franca não foi nem para o playoff, mas ele sempre dava uma cutucada. Agora, quando você tem um time altamente forte, você chega. Então, aquela derrota, eu vou trazer agora para o tempo atual, de 3-0 Paulo Bauru no playoff, você tinha até o Leandrinho no time, você imagina o tamanho do estrago que trouxe para o Franca Basquete, em termos de torcida, em termos de frustração. Não que Bauru não poderia ganhar. Ganhar ou perder faz parte do esporte. A forma foi 3-0, foi uma varrida. Tanto é que você viu que na temporada seguinte, quantos jogadores ficaram em Franca? É só você analisar, você vai ver que é muito diferente. Pouquíssimos ficaram mesmo, né? Inclusive, né? Peraí, só um pouquinho, Fábio, até pra gente fechar esse assunto cultural em Franca, né, da mentalidade do torcedor, tem uma entrevista do goleiro Marcos, né, goleiro do Palmeiras, de alguns anos atrás, acho que até eu peguei a entrevista aqui, ele é de 2018, que ele fala que ele considera, sim, o Mundial de 51 do Palmeiras como efetivamente um Mundial, mas que foi geração do vô dele, do pai dele, e que ele queria um Mundial, uma conquista desse tamanho para a geração dele. É mais ou menos esse o sentimento do torcedor que está obcecado por um NBB hoje? É mais ou menos nessa linha? É nessa linha. Ele quer sentir o gosto de ter o NBB. Ele quer sentir o gosto de ter o NBB. O Franca continua sendo o maior ganhador de títulos. E você sabe que essa história do Franca também tem muita influência de transmissão através do rádio, né? Porque você imagina a década de 70, você ter transmissão por rádio. Onde você ouviu falar que na década de 70, no interior, tinha rádio transmitindo o jogo de basquete? Então, as pessoas também começaram, porque o rádio, ele traz a imaginação, né? Ele traz você pensar o jogo. Diferentemente da tela, quando você está vendo o jogo, você tem uma visão. Mas o jogo do rádio não é diferente? O jogo do futebol no rádio não é um e da TV é outro? Você imagina, então, naquela que não tinha televisão, a televisão no basquete não tem muito tempo assim, se a gente está falando de 20 anos para cá, mas antes disso, você tem todo um período
de rádio. E o rádio continua até hoje transmitindo os jogos. E o que você tem em Franca é tanto uma cultura enraizada que muitas vezes a pessoa vê a imagem, abaixa o som, porque o negócio dela é ouvir o rádio. É ouvir o rádio, é sentir aquela pulsação que dá na quadra. Então, o rádio em Franca tem muita influência em relação a esse amor do francano pelo basquetebol. Eu sou suspeito para falar que eu sou fã do rádio faz tempo e agora também, né, trabalhando em rádio ajuda bastante, né, a manter essa paixão. Bom, vamos falar, né, já dessas últimas temporadas do Franca. Como foi falado, né, depois daquela varrida mesmo para Bauru, teve aquela reformulação e o time aí sim teve um encaixe melhor, né, chegou até a final do NBB, mas acabou sendo derrotado, né, contra o Flamengo no jogo 5, né, levou até o final ali, mas acabou não ficando com o título. E até essa última temporada, né, que infelizmente não acabou, o Franca vinha aí como um dos concorrentes ao título, junto com o Flamengo ali, o São Paulo talvez um pouco ali correndo por fora, né? Minas. Tinha o Minas também, né, aparecendo. O Franca até desbancou o Flamengo ali no Super 8, né? E aí com essa histórico aí do Super 8 e o time bastante próximo ali no aproveitamento com o Flamengo, seria um duelo interessante de se ver e que muito possivelmente poderia ser a final novamente do NBB. Agora, né, a gente só fica nessa e se, né, porque não tivemos o NBB encerrado, né, mas para você, Juvassi, se os playoffs, né, tivessem acontecido, daria ali para o Franca buscar esse título, principalmente, né, nessa disputa com o Flamengo? Olha, pelo que vinha, né? Primeiro você tem que. Vamos retomar aqui como é que foi a temporada. O Franca, Campeonato Paulista, ele consegue o título. Você lembra disso? O Franca consegue o título paulista até sem dificuldade em relação. Bicampeão, né? Contra o Corinthians não teve essa dificuldade. Talvez a final contra o Paulistano foi mais justa do que a final contra o Corinthians. Mas o Franca, ele tem um período que ele houve uma queda justamente na Liga dos Campeões de basquete, tá lembrado? O Franca entra com um time que a primeira vez na Liga dos Campeões de basquete era um time encorpado, era um time para fazer uma boa figura. E talvez ali a queda na Liga dos Campeões de basquetebol deu um baque. E a partir daí o Franca retoma uma qualidade de jogo. Por isso que aquele título do Super 8 foi importante, porque aí retomou a confiança. É lógico que você analisar o que estava acontecendo na competição, o que poderia ter uma surpresa ali do Mogi, não chegando à final, mas incomodando até a semifinal, porque o Guerrinha fez um grande trabalho sem o elenco. E aí volta na posição do Si. Se o Mogi tivesse com o elenco completo, será que teria feito uma campanha como aquela? A gente não sabe. Agora, que na verdade o Franca e o Flamengo, no momento da competição que parou, estava um degrau a mais que os demais. Então, os dois estavam, o Franca e o Flamengo. Talvez o Franca um pouquinho no viés de alta, o Flamengo tenha dado uma queda ali depois da sua classificação para a final da Liga dos Campeões de basquete, porque o Franca caiu e teve que voltar a buscar o NBB. Como o Flamengo já estava chegando à final da Liga dos Campeões de basquetebol, parece que o Flamengo sai um pouco daquela tensão e o Flamengo deu uma baixada. Mas era coisa sim, a diferença mínima, mas eu acredito que o Franca e o Flamengo teriam feito uma final de novo de 5 jogos. Eu não consigo enxergar, quando chega na final, a varrida do Bauru, depois do Paulistano, assim, são fatos que acontecem. Mas o mais normal, quando dois times chegam à final de competição, que tem mais ou menos o mesmo perfil, ali um dia um outro está um pouco melhor, eu não acredito que não teria sido outra final de 5 jogos envolvendo o Franca e Flamengo. O que você acha, Guanais? Não, eu concordo, inclusive quando ele fala que o Flamengo estava um pouco mais em queda, estava um pouco mais desligado, o próprio Gustavinho assumiu que o foco era a Champions, né, e a final seria em março,
março, abril, não me recordo, a final que, inclusive, acabou momentos antes dessa gravação, né, com a vitória do Quimsa, o Flamengo acabou ficando com o vice-campeonato, mas eu concordo, o Mogi já estava ali numa queda, a gente tinha, por outro lado, o Minas em crescimento, né, que podia aprontar bastante nos playoffs, mas foi uma campanha do Franca interessante, né? Apesar da Liga das Américas, da Champions, não ter sido uma campanha legal, mas estava ali em segundo no NBB e tinha sido campeão paulista. Não dava para ser melhor que isso também. Podia estar em primeiro do NBB? Pô, podia, mas era uma vitória, sabe? O campeonato não terminou ainda, então ele foi interrompido. Então eu acho que a temporada passada foi positiva para o Franca, sim, apesar ali de alguma outra coisa que pudesse melhorar, mas no geral estava bem positivo. E o Super 8 foi conquistado em Franca, né? A final foi em Franca. Foi no Rio, o ano passado que foi em Franca. Eles inverteram. Inverteram. Flamengo ganha em Franca e o Franca ganha no Rio. Agora eu vou, assim, quando eu vou começar o NBB, aí eu não sei como é que vocês fazem. Eu pego uma planilha seguinte. Vamos olhar aqui o NBB, não vamos olhar, assim, montagem, como é que tá. Por exemplo, você pega o NBB, aí vamos pegar a temporada passada, porque essa vem de pandemia, você não sabe como é que vão estar os times. Aí o ano passado você pegar. Bom, quem investiu? Franca e Flamengo, correto? Então os dois têm por obrigação, pelo investimento, de brigar lá em cima. Aí você tinha um pouquinho abaixo ali, o Minas, o São Paulo com investimento, o Corinthians com investimento, porque o pessoal, o Corinthians foi mal, mas tinha investimento. Aí você tinha um pouquinho ali, um pouco abaixo desse investimento, o Bauru, Paulistano, Pinheiros. Aí você fala para mim, Unifacisa. Não, isso era uma grande surpresa, como foi uma surpresa. O Botafogo tinha um time, mas você via que o Botafogo ia faltar peça igual o Mogi. Aí você pega, entre Franca e Flamengo, o que você pensa? Você troca resultado. Aí você vai para a segunda linha. Pelo que joga o São Paulo, você acha que é possível ganhar os 2 jogos do São Paulo? O que vocês acham? Eu acho que... vamos pegar do ano passado. Então, Franca e Flamengo. Então, você pode trocar resultado, né? Não sei quantos pontos vai ser no Rio, quantos pontos vai ser em Franca, mas é possível trocar resultado. Jogando no Morumbi em São Paulo, você consegue ganhar? Dificilmente. Mas você ganha. Aí eu te faço uma pergunta. Consegue, sim. Consegue. O Corinthians você consegue ganhar no Parque São Jorge? Consegue. Consegue. O Mogi você consegue ganhar em Mogi? Consegue. Mas é mais difícil. Nem muito, nem tanto. Exato. Olha só, o Botafogo no Rio, você consegue ganhar? Consegue ganhar. Aí você fala, o Bauru não tem investimento. Onde é mais fácil ganhar? Do Bauru ou do Botafogo? Então o campeonato, no meu entendimento, ele tem algumas nuances. Por exemplo, hoje o Franca está... Agora vamos trazer para a temporada atual. Hoje o Franca está abaixo do Bauru, tá certo? Você acha que o Bauru vai ter vida fácil quando jogar em Franca? Então é um jogo... Então é um jogo que, se você analisar friamente, se o Bauru ganha em Franca, a possibilidade dele ficar em primeiro aumenta. Porque o que você tem observado nos outros campeonatos é o seguinte, o Flamengo, ele sai para 2 jogos em que ele quer matar. Exatamente em Franca e em Bauru, porque ele sabe que dificilmente, se o Flamengo ganha do Bauru e do Franca fora de casa, o Flamengo vai deixar de ser o primeiro. Porque com o Botafogo ele vai ganhar, com o São Paulo ele vai ganhar. E ele sabe, se o Franca perder um jogo no Pedrocão e o Bauru perder um jogo no Panela de Pressão, se tiver, depois do jogo do Flamengo, mais uma derrota, vai ser um para outro. Ou acho que vocês não concordam com isso? Dificilmente time como o Franca e Bauru tem mais de 2 derrotas em casa a temporada inteira. Então, por isso que você vê o Flamengo quando joga em Bauru, o Flamengo quando joga em Franca, ele vem com a carga máxima, apesar de ser um dia distante do outro, porque ele sabe que se ele vencer os 2 jogos, dificilmente ele não fica os 3 primeiros, e o Franca e o Bauru sabe, se ganhar do Flamengo, se o Bauru ganha do Flamengo, se o Franca ganha do Flamengo, esses 2 times estão na cabeceira. Depois você tem um jogo complicado no NBB, que é o Paulistano. Os demais jogos, com todo respeito, você não tem essa complicação. Eu não sei se os amigos concordam ou não, mas façam essa análise. O jogo do Mogi é difícil por causa do treinador. Ou não é? Flamengo não foi em Mogi lá, Mogi ganhou o jogo inteiro, o Flamengo ganhou no finalzinho.
E olha a dificuldade do Flamengo ganhar em Bauru e em Franca. Aí você analisa que o time que o Bauru montou essa temporada, se ele ganha em Franca, ele dá um passo importante. Se ele ganhar no Rio, o Bauru é o primeiro, amigos. Você pode ter certeza disso. Mas isso nessa temporada fica meio complicado, né? Quadra neutra, sem torcida. Eu tô falando assim, eu tô falando em termos quando você tem torcida. Por isso que essa bolha do NBB desse ano, você não tem o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Por isso que o fator quadra não é decisivo. Mas ele ajuda bastante, né? Ele ajuda bastante. Agora, nessa bolha, a gente não tem parâmetro como é que vai ser a bolha. De repente, na bolha, você pode ter uma tropeção. O Franca, com o super time do Franca, perdeu no Joinville. Foi jogar em Caxias com a faca no pescoço. E o Caxias era muito mais forte que o Joinville. A gente teve em Joinville e você olhava o jogo e falava, não é possível que o Franca tá perdendo esse jogo. Perdeu. E o jogo mais difícil que era Caxias, o Franca entrou com uma postura diferente. Agora, na bolha, você não tem parâmetro. Não tem torcida, não tem nada. Aí a qualidade técnica. O que vai acontecer, ninguém sabe. E é um jogo perto do outro ali, né? Mais condensado, né? Cada rodada ali, né? E Franca vai ter, né? Além dessa questão, né? Da bolha, né? E que não dá para saber muito como é que vai ser, né? Meio que indefinido. Franca também está um pouco indefinida, né? Por conta da possibilidade aí de ter novos jogadores para o NBB. A tendência aí de 3 estrangeiros, né, vindo para a equipe. É claro que quando o time perdeu ali, né, nessa intertemporada, o Parodi e o David Jackson, principalmente, né, além do Hetzheimer, que foi para o Flamengo, o time perder 3 jogadores desse nível, né, dá um baque muito grande, né, para a equipe. E a dificuldade de repor também a altura é complicada, né? Franca até trouxe, né, 2 jogadores que foram muito bem no Mogi, né, mesmo que a gente já mencionou, o Danilo Fusaro e o André Góes, que já no Campeonato Paulista estão dando volume, né, para ataque, principalmente ali do Franca, mas ainda tem essa questão dos estrangeiros a chegar que pode mudar, né, um pouco a história do Franca para o NBB, né, Jonas? Deixa só, vamos trazer aqui algumas informações que você passou. Eu acho que a saída do Nano Parodi, esse foi uma perca realmente grande do Franca. O David Jackson também, mas o Rafael Hetzheimer era opção dele. Então, o que você poderia ter tentado manter é o Nano Parodi e o David Jackson. O Rafael Hetzheimer, eu falo isso muito, ele não quis ficar mais. É a opção do jogador. Então, é uma opção, ele achou melhor que era o Flamengo e está tudo certo. E vida que segue. A única coisa, assim, que eu tenho algumas restrições, o jogador fala assim, eu tentei ficar, mas não quis. Não é assim, eu acho que tem que ser, olha, gente, deu para mim aqui, eu vim aqui, joguei, beleza, agora eu vou pro Flamengo, vou tentar mudar, vou pro Flamengo, vou jogar lá, entendeu? Eu sou mais franco nesse sentido. Eu acho que o Hetzheimer realmente não iria ficar. O Parodi, sim, o Parodi fez uma grande temporada em Franca. O David Jackson é um jogador muito superior. Agora, o time do Franca, se você olhar no papel hoje, você tem um Elinho, armador, que é muito bom, no nosso nível Brasil, é um armador muito bom. Você tem o Danilo Fusaro, que quando saiu do Minas e foi para a Europa, fez um grande trabalho na Europa, não teve tanto espaço e voltou e fez um bom trabalho no Mogi com o Guerrinha. Você tem o André Góes, que é um jogador muito importante no grupo. Não é um jogador que você vai ter altas performances, apesar de alguns jogos ele fazer mais de 20 pontos, mas um jogador tático muito interessante, porque ele faz outras funções quando você precisa dele. Ninguém entendeu a saída do André Góes do Franca para Mogi, que é um jogador muito tático. Você tem o Lucas Dias, que em termos de Brasil é um jogador muito forte. E aí você tem o Guilherme Huber, que é um pivô 5, mas não, foi MVP das finais. É um bom jogador para você ter na rotação. Não é o jogador que vai lhe definir. Então, e a gente está falando isso para o Franca direto. Então, o que o Franca vai trazer?
as informações. Um armador, aí você fica com 2 armadores, o Elinho e um estrangeiro. Um ala, pontuador, porque apesar do Danilo Fusaro ser bom, de arma tudo, o arremesso dele não é de 3 pontos, não é a principal característica. Você tem que trazer um ala e você tem que trazer um pivô sim. Aí você tem o Guilherme Húbner, você faz aí o rodízio. E se o Franca trouxer realmente os 3 jogadores, o que se fala que são 3 jogadores de ponta, você fica com um time qualificado, que são 8 jogadores. Aí você tem um Márcio, um garoto que vem da base, que é uma aposta do Franca, não é como o Didi, que foi lá para a Austrália, mas é uma aposta de Franca. Você tem o Gui Abreu, que pode ganhar mais tempo de quadra, e você tem o Adiel, que é irmão do Alexei, que também é um armador, mas o armador demora um pouco mais para formar. Então você fica com um time, 8 jogadores interessantes, não sei como é que vai ser o encaixe. De repente, esses 3 estrangeiros encaixam bem no time, você vai brigar. Você vai brigar. Você vai brigar com o Bauru. Você vai brigar com o Minas. Não falo de ganhar, mas você vai brigar. Vai ser uma briga mais equiparada. E contra o Flamengo, não é que eu estou conversando com vocês, não. E daqui vocês podem me cobrar. Eu entendo que o Flamengo, que todo mundo dizia que era um time imbatível, eu nunca vi isso. Depois que o Bauru montou esse time dele, com o trabalho que o Léo Figueiró tem, caros amigos, o Flamengo arrumou um time que pode tirar dele todo esse favoritismo que a equipe do Bauru. E o Minas se deu encaixe também. E se o Franca tiver os 3 estrangeiros jogando em alto nível também, não acredito no Unifacisa, vai fazer boa temporada, mas não vai chegar, porque uma coisa é ser surpresa na competição, como foi ano passado. Outra coisa, quando a expectativa está em você, e você responder, a expectativa que está depositada em você não é tão fácil assim. Então, se o Franca tiver os 3 estrangeiros de ponta, você anota aí, Flamengo, Minas, Força de São Paulo, mais Bauru e Franca devem chegar às semifinais. É lógico que um aqui pode escorregar e o São Paulo tentar entrar nesse meio. Mas não vejo o São Paulo perto desses outros times no mesmo nível e o Minas um pouco abaixo. Então seria o Franca, os 3 estrangeiros, Forte, Bauru, Franca e Flamengo. Entendeu? Ou Bauru e Franca, ou Franca e Bauru. E o Flamengo, apesar de muita gente ficar bravo flamenguista, no nível Flamengo um pouquinho abaixo. Tem um bom técnico. Mas você tem que lembrar que o Marquinhos, que o Olivinha, que o Rafael Mineiro já não são os 3 de 4 anos atrás. E aí, Guanais, como é que você acha que vai encaixar esse Franca? Até pensando já nesses possíveis estrangeiros, né, que chegam aí para a equipe para fechar esse elenco adulto, né, vamos dizer assim. Já eu também vou passar, né, pelo menos os nomes que tem aí do elenco do Franca, né, pelo menos que já está disputando o Campeonato Paulista, alguns garotos aí que devem ser utilizados também, né, na equipe, na rotação, mesmo com a presença dos estrangeiros. Rapaz, vamos lá. Opiniões fortes aqui do nosso convidado. Opiniões fortes. Mas, eu concordo quanto ao Bauru. Eu acho que realmente é uma das equipes favoritas desse NBB. Mas eu discordo das outras um pouco. Eu acho que Minas tem o melhor quinteto inicial do Brasil. Eu acho que Parodi, Shaquille Johnson, David Jackson, Nesbitt, JP é o melhor quinteto do Brasil, acho que não tem igual. Minas tem um banco também muito, muito competente, né, com o Davi, com o Ronald, Rafa Moreira, o Gui Santos, então tem suplência boa ali também. O São Paulo, se o Mortari conseguir achar ali um tempo de quadra legal para cada jogador, utilizar bastante, Bennett e Isaac principalmente, eu acho que tem potencial para chegar no G4 com tranquilidade e fazer frente aos demais times. Então, meu G4 hoje, né, eu já falei até em outros episódios, é Flamengo, São Paulo, Minas e Bauru nessa ordem. Aí o Franca é aquela história. Eu não coloco no G4, hoje eu acho que não tem nem com o elenco que tem. Vai depender de quem chegar e como chegar. Eu acho que as maiores necessidades do Franca, a primeira de todas é um pivô. É um pivô ali para ser titular junto com o Lucas Dias. Um cara mais pesado, mas que também sabe espaçar quadra, é a prioridade 0. Depois um armador, porque eu acho que a nível de playoff, a Diel não consegue manter o nível do Elinho ainda, certo? E aí,
O outro, aí vai da necessidade que o Elinho, o técnico, encontrar, né? Mas provavelmente um ala para completar todas as posições reforçadas. Se encaixar bem e encaixar rápido, porque tem isso também, né? Não pode demorar tanto assim, porque se Franca pegar um cruzamento... Porque pode muito bem acontecer. Franca pegar 3 caras que chega aqui, encaixa muito bem, dá muito certo, passa das oitavas, se não pegar G4, aí numa quarta de final cruza com o Flamengo, cruza com o Bauru e acabou-se um grande projeto. Então tem que evitar isso também, se possível, é claro, né? Eu falo, tem que evitar como se fosse fácil, só pensar, vamos evitar e pronto. Mas é algo que mostra colocar Franca em algum lugar desse NBB, sabendo que tem 3 gringos para chegar, ainda é muito difícil, eu acho. Ainda é muito difícil. Mas o torcedor pode se apoiar bem no que já tem, né? Lucas Dias, a nível nacional, ainda sobra. Danilo Fusaro, muito bem. André Góes, eu tinha minhas dúvidas, né? Ainda tenho, na verdade, se a temporada do ano passado dele em Mogi foi um ponto fora da curva na sua carreira, ou se ele realmente atingiu um novo nível de maturidade no basquete, que o que precisava era só dar tempo de quadra para ele. Pelo Campeonato Paulista, ele está provando que realmente ele sempre teve esse talento guardado e desaflorou em Mogi com bastante tempo em quadra. Mas vamos aguardar chegar no NBB. E o Elinho também, como o Jovassi falou, acho que ele falou até antes na conversa, né? Até seria legal o Jovassi retomar esse tópico. O Elinho é o armador de Franca, é o armador fora de Franca que está com mais tempo de casa, é isso? Exatamente. Deixa eu só te falar, o Franca só tem chance de chegar aos 4 se os 3 estrangeiros contratados for de alto nível. Se um for mais ou menos, 6º lugar. Depois você me cobra. 6º lugar. Então, tem que encaixar rápido também, né? Os 3 têm que ser de alto nível. Se você tem jogador, chega um 3 de alto nível, você muda a configuração rápida de um time que já tem uma base. Aí você muda. Agora, em relação ao Minas, eu respeito a sua opinião. Eu vou te falar eu vou falar baixinho para você. Minas e Bauru na semifinal. Eu vou ser bonzinho para você. Vou ser bonzinho com você. Eu vou deixar uma vitória do Minas. O Minas tem um quinteto, não estou discutindo o quinteto. O que falta o Minas, o Léo é bom treinador, mas o que falta o Minas é alma de campeão. Tem equipes que têm. Diferentemente do vôlei, que o Minas tem esse DNA campeão, no basquetebol, Minas e Bauru, vou te dar a chance do primeiro jogo sem BH, tá? Para não falar que eu não estou prestigiando você. Vamos supor, voltou o ano que vem, vamos fazer o playoff vai ser na casa de cada um. O Minas ganha o jogo, sai na frente, comemora. O Bauru faz 3 vitórias na sequência, sem chance. Sabe aquelas vitórias que você vê, solta a bola e fala, não vai dar? Acontece isso. O São Paulo, gosto do Mortari, uma figuraça, um amigo de muito tempo, mas não vai. E o Flamengo terá esse problema. Por isso que eu vejo que se o Franca tiver os 3 estrangeiros de alto nível, ele briga. Se não, o Bauru tá com a faca, o queijo, o doce de leite, o café, tudo para ser bicampeão do NBB. Amigo, depois a gente vai fazer um podcast no final e você vai falar, o que é isso? É porque não tem. O único time aí para bater com o Bauru hoje é o Flamengo. Mais ou menos. Porque essa derrota do Flamengo vai pesar para ele. O Flamengo não montou time para não ser campeão da Liga dos Campeões de basquete. O Flamengo entra pressionado. O Bauru entra light. Porque estava com dificuldade para montar o time. O Bauru está light. O que vier agora é lucro. E esse lucro pode ser um grande lucro. Primeiro, você há de convir que o Bauru não tem competição internacional, está? Na Liga das Américas. Se for para a Sul-Americana, ele ganha fácil. Você vai ver, amigo. Se o Franca tiver 3 estrangeiros, porque aí entra a rivalidade e tudo, dá até uma pimenta do campeonato. Se não, vai ser muito mais fácil. Repito para você, Minas tem um quinteto excelente, mas Davi Rosseto ganha jogo, não ganha campeonato. Bom jogador. Rafa Moreira, bom jogador, não ganha campeonato. Existem jogadores que ganham campeonato. Parodi, David Jackson, mas eles não podem jogar os 40 minutos. É por isso. A minha visão é essa.
de bons jogadores que podem ajudar. O André Góes é um bom jogador para quê? Para rotação. Guilherme Uber, rotação. Lucas Dias pode ser decisivo. Por isso você tem que ter um armador, um ala e um pivô. Os 3 que sejam decisivos. Se não tiver nenhum dos 3, se vier 2 bons e um mais ou menos, esquece. Franca vai de sexto para baixo. Essa é a minha visão. Talvez na hora que eu falei do Minas eu não tenha sido bem claro. Por isso que eu acho que o quinteto do Bauru é mais homogêneo em relação a isso. Entendeu? Você tem um João Pedro que vai te ajudar, mas não vai definir o campeonato. Mas você tem o Alexei que pode definir o campeonato. O Larry Taylor, indiscutível. O Alex tem esse DNA. Gabriel Jaú é um jogador que você vê nele um poder de decisão. O que precisa melhorar chama-se Guilherme Deodato. Se o Gui Deodato começar a fazer atuações como teve quando começou em Bauru, ele pode ser o diferencial do NBB para a equipe da Cidade Sem Limites. Tá sendo no Paulista, né? Já tá sendo no Paulista, apesar do nível ser outro, mas é o cestinha do time no Paulista, até porque ele vai ser o grande prejudicado, vejo eu, com a chegada do Zach Graham, né? Então ele tá precisando mostrar serviço também. Mas tem o elenco. Deixa eu só falar do Zach rapidinho. Claro. Olha, eu tenho as informações do Zach Graham, eu não sei se você as tem. Quando eu trabalhei em Brasília, e eu tenho amigos de Brasília, pensa num jogador tático. O Bauru não contratou apenas um cestinho, um jogador tático, jogador que sabe ler o jogo, jogador que se encaixa. Aí você vai falar para mim, mas no Flamengo não teve esse encaixe. É outro tipo de jogo. Num time como o Léo Figueiró trabalha, depois você vai me contar no final da temporada quem é Zach Graham. Jogador tático, jogador que defende e jogador que complementa o elenco. Esse tático que eu falo é o jogador que complementa o elenco. Tá ali, precisa fazer uma função 4 hoje. O cara vai, precisa marcar o melhor jogador do time. O cara abre mão de seu cestinha para marcar o melhor jogador do time. Esse jogador, Zach Graham, fará a diferença. Anote na sua agendinha e guarde esse podcast. Aí quando chegar lá no final do NBB, você vai ver. Você não vai ver performance do Zach Graham, aquelas espetaculosas, mas vai ver sempre um jogador no mesmo nível. Um dia, ali uma pontuação mais baixa, mas você nunca vai ver ele num jogo decisivo ter pontuação baixa. Bom, então, a gente já até falou um bocado do elenco do Franca, mas eu vou passar aqui, né? Pelo menos os que já estão, né, no elenco, não dá para confirmar os estrangeiros que vão vir ainda, né? Inclusive, até, né, informação de bastidor aqui do podcast, a gente está gravando aqui na véspera, praticamente, da data que o podcast vai no ar, até esperando, né, que surgissem aí os nomes dos estrangeiros, o que não aconteceu até o momento, né? O Lucas Guanais está avidamente procurando nas redes sociais, mas não encontrou nenhuma confirmação dos nomes. Então, vamos para a lista do Franca, até de acordo com o que a equipe vem jogando no Paulista, né? O elenco do Paulista, que inclusive está recheado, né? Foram 24 atletas inscritos no Paulista. Eu até peço desculpa se eu esquecer de alguém, viu? Mas o Jovacê até pode me ajudar aqui dos nomes. Ó. Armadores, Elinho e Adiel Borges. Alas, Danilo Fusaro, André Góes, Léo Abreu e Reinan. Pivôs, Lucas Dias, Guilherme Hubner, Márcio, Edu Marília, Gui Abreu e o Natan Mariano, né, irmão do Lucas Mariano. O técnico é o Elinho Garcia. Faltou alguém aí desses nomes? Eu vi lá nos 24 jogadores inscritos, né, que estavam lá no site da Federação Paulista. Só estava faltando o Du Klafke, né, que é o filho do Rogério Klafke, lá, que tem 14 anos e está agora treinando também na base do Franca. Deixa eu te falar, essa relação de jogadores aí, eu falo, com 13 estrangeiros, Franca pode brigar lá em cima. Nessa relação atual, Franca briga de 8º para baixo, entendeu? Franca não ganha os 2 jogos de Bauru, não ganha os 2 do Flamengo, não, pode fazer jogo duro, mas não ganha os 2 do Minas, troca resultado com o Paulistano, troca resultado com o Pinheiros,
troca resultado com o basquete cearense. Tem o Lucas Bebê só, não tem mais ninguém. Pode ser que leve o Holloway e aí deu um acréscimo. Pode trocar com o Unifacisa, então você briga de oitavo para baixo. Entendeu? Os 3 estrangeiros de ponta, você pode até brigar nos 4. 2 estrangeiros de ponta e um mais ou menos, você briga ali 5º lugar. Com o time atual, você briga tentando chegar em oitavo. Então, a realidade nua e crua é essa. Tentando chegar em oitavo. Porque falta rotação, né? E não será fácil. E como você tem jogo dia sim, dia não, principalmente na primeira semana, dia sim, dia não, horários à tarde, uma contratura muscular arrebentou esse planejamento. Por exemplo, aí você fala, o basquete cerrado, o Franca tem possibilidade de ganhar os 2 jogos. O Brasília, você tem possibilidade de ganhar os 2 jogos. Entendeu? Aí você tem que pensar. Então aí você briga pelo 8º lugar, porque esses times vão ficar abaixo. O time lá do Paraná, o Campo Mourão, você tem condição de ganhar os 2 jogos. Não sei, esse contrato dos americanos lá que faz 50 pontos, mas não ganha jogo, mas não ganha campeonato. Aí você vai brigar de 8º para baixo. Você vai ficar na briga ali com o Pinheiros, com o Paulistano, e os outros de cima você esquece. Você esquece. Mogi, dá até para você encardir com o Mogi. Dá para brigar ali, uma derrota aqui, uma vitória ali, mas não passa disso. Dos outros você não tem chance nenhuma se não tiver os estrangeiros de ponta. E aí, Guanais? Eu acho que é um elenco realmente que precisa de mais peças, né? Franca, até pelo investimento que teve recentemente, não é um time que simplesmente vai jogar a toalha e falar, vamos desenvolver a molecada esse ano. André Góes, você vai ser o mentor dos caras e vamos desenvolver a Diel, vamos desenvolver Márcio. Não é bem assim o planejamento de Franca, né? Até porque com 3 estrangeiros eles querem chegar, eles querem brigar pelo título, né? Dependendo do nível de estrangeiro que trouxer também, é claro. Mas eu vejo esse elenco de Franca, o quinteto é bom, né? E o problema está na reposição, que os meninos ainda estão amadurecendo, estão aprendendo. A única coisa, até complementando com o que eu falei há um tempo atrás, sobre as necessidades de Franca, eu falei que se eu estivesse dirigindo Franca, a principal necessidade seria um pivô. Mas aí tem um belo de um problema. Que é, se você traz um pivô para ser titular ao lado do Lucas Dias, não cabe o Guilherme Huberner nesse elenco. Por quê? Porque você queima o Márcio. E assim, o Guilherme Huberner é um pivô que ele se garante em praticamente qualquer time do NBB. Só que o potencial que o Márcio tem, a necessidade que Franca e que o próprio Márcio tem de minutagem, se ficar o Guilherme Huberner como substituto direto e sobrar para o Márcio ali 5, 6 minutos por jogo, vai prejudicar o desenvolvimento do menino. E aí é um problema, sabe? Aí eu vejo como um grande problema, até porque de todas as pessoas, todos os caras da base que Franca está utilizando, que a gente citou, daí coloca a Diel, coloca até o Gui Abreu, que foi o que mais atuou, né, ano passado também, o Edu Marília. O Márcio, a meu ver, é o mais preparado, é o mais pronto, é o que está no nível melhor e é o que tem o maior potencial, é o que eu vejo chegando mais longe ao longo da carreira. Então, eu tenho essa ressalva. Dito isso, eu concordo que o elenco do Franca hoje é para brigar por mando de quadra nas oitavas. E assim, a gente gravou o podcast sobre o Corinthians, por exemplo, que a gente colocou o Corinthians no mesmo segmento, mas com a diferença que o Corinthians se garante no mando de quadra. Deve ficar ali entre quinto e oitavo sem dificuldades. Nesse ponto eu concordo com o Jovassi. Esse elenco do Franca hoje é para, se conseguir ficar entre quinto e oitavo, ficar ali para brigar, para pegar mando de quadra nas oitavas, tá muito bom. Porque eu até no meu ranking, né, eu coloco o Franca acima do Cearense, acima do Paulistano, acima do Cerrado, mas pode dar problema. As outras equipes podem encaixar melhor. Lucas Bebê e Holler podem encaixar bem. O JC Fuller pode ser um grande craque. Então, Franca, sem os estrangeiros, eu coloco ali brigando mesmo para pegar a mando de quadra das oitavas. Eu tô muito curioso para saber quem que Franca vai trazer, de verdade. Mas muito mesmo. Inclusive, já que você falou, né, do Márcio e dessa questão de minutagem, né, até antes da gente avançar, né, para o próximo bloco, né, estamos com 50 minutos de gravação. Essa questão da minutagem e do espaço para os jovens vai ser importante, né, para o Márcio, principalmente, como você falou,
porque Franca já tem aí, num passado recente, né, bastante recente, um jogador que, na minha opinião, Franca perdeu porque não deu espaço para ele jogar, que é o Alexei Borges, que a gente via que ele tinha essa capacidade de se desenvolver e na ambição de Franca, principalmente ele por buscar o NBB, né, trouxe jogadores de qualidade ali para a armação, e o Alexei acabou perdendo espaço, ele não conseguia, né, ganhar mais espaço do que ele já tinha, e aí ele teve que acabou indo para Mogi, onde ele até teve um início bom, né, mas acabou se machucando, e em Bauru aí ele já é um armador aí, um dos melhores armadores, né, para esse NBB. Existe, né, essa possibilidade, essa necessidade de dar espaço para os jovens, né, Giovassi, ele, como o Márcio mesmo foi citado, para também ele se desenvolver e também se sentir dentro ali do time do Franca, né, para o Franca também não perder ele, né, como, na minha opinião, perdeu o Alexei. E você sabe que você falou sobre minutagem, é interessante, porque o Alexei, ele começa, quando ele surge em Franca, ele começa bem e vai para o Campo Mourão. No Campo Mourão, que ele desenvolve mais o jogo. Por quê? Precisa de tempo de quadra. E quando ele volta, aí o Franca já tinha Rafa Luz, entendeu? É complicada a situação. E o Elinho, quando foi contratado armador, o Elinho estava num patamar acima. E você ter dois armadores, mais ou menos, com ainda tempo de quadra, é complicado. Em relação a quando ele foi para o Mogi, você tinha Alexei e Fúvio. O Fúvio já mais no final de carreira, como é agora a situação com o Larry Taylor. E eu acredito que se ele aproveitar agora com o Larry Taylor, o Alexei vai crescer muito, porque lá em Mogi ele aprendeu com o Guerrinho, que foi um grande armador. Ele aprendeu mais leitura de jogo. E agora... Fúvio também, né? Mas o Fúvio é o mestre do Ricardo Fischer, naquelas jogadas de corpo para trás que não vira nada. E você tem aí, com o Larry Taylor, a capacidade que o Larry tem de leitura de jogo. Se o Alexei aproveitou o ensinamento do Larry Taylor, o Alexei será um dos grandes armadores do Brasil. Tem que aproveitar agora e sugar tudo que o Larry Taylor tem para explicar para ele. Eu falo do Fúvio, o Fúvio é bom jogador, não discuto, tem passe excelente, mas o Fúvio tem uma mania de cavar falta. Ele perde muito tempo, desgasta energia com isso. Se ele, em vez de tentar aquela falta e jogar, ele produzia muito mais. Como é o ligeirinho Ricardo Fischer, que para mim, por enquanto, ainda é um talento desperdiçado. Ricardo Fischer joga muito. Teve a contusão, não estou falando que ele não teve a contusão, mas o Ricardo, quando sai de Bauru e vai para o Flamengo, não foi uma boa troca. Não foi uma boa troca. Em Bauru, ele era o senhor do time. Ele poderia conduzir o Bauru muito além. Ele quis dar um passo para o Flamengo, não. O certo seria ficar em Bauru e dar o passo para a Europa. Ricardo Fischer com certeza estará na Europa até hoje. O Vitor Benite está lá. O Rafa Luz voltou. O Ricardo Fischer tem esse mesmo nível. E com relação aos outros jovens, né, do Franca, pelo que você já viu, né, até mesmo acompanhando a base, né, do Franca, tem mais algum cara que você pode destacar ali, né? O Guanés falou do Márcio, né? O Gui Abreu também já tem um pouco mais de rodagem ali no elenco. A gente tem aí no passado recente o Alexei, o Didi. Tem outro jogador aí que você diria para o pessoal ficar de olho, né? Dessa base que está subindo do Franca? O Márcio é o mais promissor, mas vai esbarrar, e aí aquela conversa que a gente teve, do Franca ter 5 jogadores, e pode esses garotos sofrer uma pressão. Eles vão ter minutagem 4, mas eles podem sofrer uma pressão. Então, por exemplo, o Gui Abreu já sofre uma pressão muito grande, porque no tempo que ele entrava e jogava 1, 2, 3 minutos e o jogador não render, então a torcida já fica com o pé atrás. Por exemplo, você tem um garoto do Marília, número 11, mas é muito franzino, então precisa desenvolver. O Adiel não, o Adiel talvez seja aí um dos jogadores que até o final da temporada, se aprender com o Elinho também,
Ele não vai, nesse momento, não vai substituir o Elinho, mas ele vai crescer como jogador. Mas não é jogador para você cobrar nessa temporada. Aliás, o time de Franca, se vier os estrangeiros, é uma situação. Sem os estrangeiros, os 5 e a garotada, você tem que ter muita paciência para não acontecer de você queimar garotos. Então, os garotos você pode ter perspectiva, mas não pode transformá-los em salvação de um time do tamanho do Franca. Sem dúvida, né? É bem isso mesmo, né? O que a gente vê sem os estrangeiros, né? Essa dificuldade que a gente vê do Franca, né, para o NBB é justamente, né, isso, né? Você tem no elenco ali 50% de jovens, né? Praticamente a rotação toda ali, os jogadores do banco todo sendo jovens. Não é praticamente não. Né? Deixa eu cortar, não te dou. É toda a rotação. E se todo dia alguém ou der 5 faltas, é um garoto que vai estar na quadra. Aí o buraco é mais embaixo, né? Pressão ali pro jogador. E já que a gente está falando desse que pode ser um ponto fraco do Franca, né? Já falamos chegou a hora aqui do quadro, né, da locomotiva do nosso podcast, os pontos fortes e pontos fracos hoje do Franca. Começando com você, Guanais, como é que você vê os pontos fortes e os pontos fracos a se observar do Franca? Vamos lá, deixando bem claro para o nosso ouvinte que eu estou falando de hoje, tá? Daqui uma semana pode ser diferente se a gente tiver os nomes. Mas ainda assim, eu acho que eu só falaria depois que eles entrassem em quadra. Vamos lá, pontos fortes do Franca. Bom, o Franca tem um pivô e por mais que mereça críticas, eu acho que realmente mereça críticas a nível internacional, não deu certo, não dá certo em Liga das Américas, em Champions, nem na seleção. Mas que no Brasil ele sobra, ninguém consegue marcar, é o Lucas Dias, é um jogador que nenhum time tem um cara nessa característica. Fusaro e André Góes estão no auge de suas carreiras, a meu ver, mesmo com idades tão diferentes, né, estão no auge de suas carreiras, vão contribuir muito para a Franca, e esse trio, né, é o que, sob a batuta do Elinho, é o que vai carregar o Franca até chegarem os estrangeiros eventualmente. Então é um trio muito forte e infelizmente não pode jogar 40 minutos, né? Se pudesse, talvez Franca tivesse uma situação bem mais tranquila na temporada. Mas meu ponto forte é realmente jogadores nessas características, outros times não têm. E aí principalmente o Lucas Dias, como eu já disse, e o André Góes também, que é esse cara voluntarioso, que joga para o time, mas também pontua. O Fusaro, ele é excelente no que ele faz, só que aí você tem outros jogadores também que conseguem ter características semelhantes, aí você encontra outros pelo Brasil nesse sentido. Pontos fracos, rotação. Né? Os meninos não estão prontos ainda. O Márcio, que eu falei, que é o que está mais pronto, quando eu disse isso, é em relação a essa temporada. Né? É claro, a Diel, o Edu Marília podem dar muito certo futuramente, mas para esse ano eu só vejo o Márcio com capacidade ainda para fazer parte efetiva da rotação mesmo, vários e vários minutos no NBB, quando tiver todos os adultos e tudo mais. Então a rotação curta hoje é o grande problema. Aí, a partir disso, vai depender de quem chegar e de quando chegar. Porque esse encaixe não pode demorar. Só que Franca não vai ter tanto tempo assim de treino. Então os caras vão ter que se adaptar ao time e o time aos reforços com o campeonato andando. Não vai ter aquela semana de treino pro Franca, entendeu? Na verdade até vai, mas isso vai ser bem mais difícil, bem mais incomum do que em outros anos. Fora que vai ter essa mudança muito frequente de ambiente, né? Primeiro em São Paulo, depois eventualmente volta para Franca, e isso também prejudica um pouco a tranquilidade do time, né? Querendo ou não, causa um certo estresse. E esse é o grande ponto fraco do Franca nessa temporada, a meu ver. E para você, Jovacir, ponto forte e um ponto fraco aí desse time de Franca? Eu vou só discordar da parte final dele. Não vai ter uma semana para treinamento não, sabe por quê? Porque dia 12 é o primeiro jogo do Franca no NBB. Então, é aquela velha história. Se os caras chegarem no aeroporto lá em Cumbica, já dá o uniforme para poder jogar. Não vai ter tempo de treinar. Por isso que tem que ser jogador muito acima da média. E eu concordo plenamente. O Márcio é um jogador que pode fazer só um pouquinho, eu não quis dizer nem antes. Antes não vai ter, eles vão chegar e jogar.
Eu quis dizer mas nem depois também, porque é um intervalo ali, não dá 10 dias. O maior intervalo é do dia 16, é isso? Que eu vi isso na tabela. O maior intervalo de Franca vai ser do dia 21 de novembro, quando enfrenta o São Paulo, até o dia 3 de dezembro, quando pega o Pato. Esse é o maior intervalo que Franca vai ter de treinamentos nesse primeiro turno, pelo menos. Mas você concorda que não dá nem 10 dias de treino? Não dá, porque, por exemplo, aí você sai de São Paulo, se você ficar em São Paulo, você tem, se você voltar para Franca, aí você tem aquele processo de recuperação. E você não sabe como é que vai terminar, né? Se até nesse dia aí alguém vai estar com alguma contusão, sentindo... Então, para você fazer esse treinamento, tinha que ter todo mundo integrado, você concorda? Tá todos os jogadores, e é muito difícil. Então, é o seguinte, não vai ter tempo de treinamento. Não vai ter, talvez depois do dia 30 de dezembro, né? Que é o último jogo, Franca e Bauru, você concorda? Às vezes ele dá para fazer um treinamento. Não, sempre pensando em todo mundo inteiro ainda. Exatamente, e que pode não acontecer. Então, o problema do Franca, o Márcio pode. Eu falo com o Adiel, do que ele começar, do que ele vai terminar, é outro jogador. O Edu Marília é bom menino, mas não tem corpo, precisa criar. Você tem o Gui Abreu, muito pressionado. Agora, Franca ser os estrangeiros, não adianta a gente achar. Não tem rotação, os meninos não vão suportar um ou outro jogo, mas jogos da sequência, essa pressão sem torcida, mas essa pressão de jogar num time que precisa de resultado não vai ser fácil. Então, Franca ser os estrangeiros, 8º lugar. Com os estrangeiros, se for de ponta, briga em cima. Se for mais ou menos, vai brigar de 5º e 8º. Com esse time de 8º para baixo, com os estrangeiros mais ou menos de 5º e 8º, com o estrangeiro de ponta e dando tudo certo, pode brigar pelos 4 primeiros. Relação rotação, realmente é o ponto fraco. Se você tiver um jogador com 5 faltas, ou tiver sei lá, não falo nem de estiramento muscular, não falo de nada, falo assim, a bola pegou no dedo, o cara tá sentindo o pulso que se caiu no rebote, o Franca vai ter muita dificuldade. Então, o ponto fraco do Franca é a rotação. O ponto forte do Franca é apenas o Lucas Dias. E uma andorinha só no jogo, se dobrar a marcação, não vai sobrar. Ponto forte do Franca. Tem pontos fortes, mas não tão fortes assim, que é a infiltração do Danilo Fusaro. Eu não vejo, o André Góes é bom para compor o elenco, o Guilherme Huber não vai ser decisivo do Cebotes. Pegue os números do Guilherme Huber até agora no Campeonato Paulista. Você vai se surpreender. Ele não faz um bom início de Campeonato Paulista. Um armador, o Elinho, você pode ter a qualidade que for, mas sempre quem municiar, esse armador também não terá vida fácil na equipe do Franca Basquete. Beleza. Bastante coisa aí que a gente falou, né, nessa última 1h e uns quebrados já. Gostaria aqui antes de agradecer novamente pela presença do Jovacê, também gostaria de dar uma memória aqui, parabenizar, né, também a todos que fazem a cobertura dos jogos de basquete pelo rádio, né, no geral, seja em Franca, Bauru, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, própria Caxias do Sul também tem rádio que cobre jogo do basquete. Se você sabe de mais algum outro lugar, Jovacê, que tem cobertura de rádio de basquete? Não tem. Não. O Mogi tinha a Sud, né, que fazia lá em Mogi, de vez em quando tá lá com a gente. Tem aquela rádio poliesportiva lá em São Paulo, mas não tem muito, não. Não é comum, né, diferentemente da América do Sul, que onde você vai tem gente fazendo transmissão de basquete pelo rádio. Sem dúvida, tem bastante pela América do Sul. Mas é isso aí, Jovacê. Muito obrigado novamente. Quem quiser acompanhar aí a radiodifusora para ficar sabendo do Franca e também, por que não, da Francana, né, agora na Bezinha, o que precisa fazer aí? Pessoal que está morando no mundo, Jovacê. É muito simples. Você pode acompanhar pelo www.gcn.net.br. Eu também tenho o meu Facebook, que é Jovacê Júnior. É só procurar lá que eu adiciono. E você, por exemplo, o jogo
do basquete, muitos jogos à tarde, está lá no Facebook, você pode acompanhar, seu patrão não vai ficar bravo. Você fala, eu estou no meu Face aqui vendo alguma coisa, mas você está ouvindo a transmissão. Tem o Facebook da Difusora, os jogos também estão lá para você poder acompanhar, tem um aplicativo da Difusora, estamos aí para fazer os jogos do basquetebol francano, também da Bezinha, que é um grande barato fazer a Bezinha, né? Apesar de toda a dificuldade aí, mas é muito legal. Então, vamos lá. Eu que agradeço aí vocês terem aberto esse espaço aí. Talvez muitas das questões que eu levanto as pessoas vão ficar preocupadas, né, pensativas, mas é isso mesmo. Vamos pensar, né? O meu intuito é isso, é fazer a gente fazer uma reflexão. É possível fazer isso? É possível? Dá uma olhada nos times e veja, né? Antes de falar, mas não vai chegar, dá uma olhadinha. Quem estiver ouvindo agora o podcast, faz o seguinte, faça um levantamento aí mental e comece a analisar os times antes da pandemia, porque a bolha será diferente. Mas o time que tem tradição, ele tem tradição. Ele entra na frente. Pode ser mais fraco, mas ele sempre estará na frente. O Bauru tem uma grife. Enfrentar a grife Bauru não é fácil. Mas o jogador que joga contra o Bauru, ele vai com um Q a mais. Mas ele precisa ter 2 Q. Um Q a mais só, ele não consegue ganhar o jogo. Por isso que eu falo para vocês que hoje, na minha visão, o Bauru um pouco mais à frente. Você imagina um francano falando isso no rádio em Franca, que um tradicional adversário do Franca, o Bauru, está um pouco mais à frente. Mas ele está. Aí o pessoal fala, e o Flamengo? Fala um degrauzinho abaixo. Mas o pessoal que pega no meu pé por causa que eu falo. Fala, ó, o Bauru montou um time que ele vai disputar o título. Queiram os senhores ou não. Pois é. Imagino mesmo, né? Que o pessoal fala, né? Quando você afirma isso, né, no rádio, né? E assim, a gente analisa o fato, né? Contra fatos não há argumentos. Não é que você torce por isso, aquele time, e eu sou favorável, eu lamento muito o Coque não ter basquete, eu lamento Araraquara não ter basquete, Limeira, Rio Claro, igual a gente estava conversando antes, São José. Isso que faz a grandeza do esporte. O que seria o Bauru se só ele dominasse o basquete, como foi um tempo atrás? O que seria do Franca se não fosse os adversários? Então tem que ter adversário. É adversário, inimigo é outra coisa, isso não faz parte. O esporte tem que ter adversário. E o adversário tem que ser a sua altura. Que bom seria que se o Coque tivesse aquele super time, que o Araraquara tivesse o Niara forte, que o Limeira, que todo mundo tivesse os times fortes, entendeu? Isso é a grandeza do esporte, não precisa aprender isso. E o brasileiro acha o seguinte, o meu time tem que ganhar, ou tem que ser fraco. Pelo contrário, você tem que ganhar do time mais forte. Ganhar do time mais fraco não faz o esporte. Você vê o futebol, um paralelo, o futebol feminino, a vitória de 29-0, o que isso acrescentou para o esporte? Absolutamente nada. O que acrescenta é um jogo de basquete, que eu falo, o melhor jogo de basquete, sabe qual que é? Ponto a ponto, durante 40 minutos, se possível com as 3 prorrogações. Esse é o jogo. Um ponto lá, um ponto cá. Coração sai na boca. Aí sim, quando termina o jogo, você fala, meu time venceu, mas venceu um adversário que foi brioso. Porque você ganhar, igual o Flamengo ganhou do Atitude, de 129 a 54, não adiantou nada. Porque o time que ele tinha que ganhar aí, a Liga dos Campeões, ele perdeu. O que adiantou ganhar do Atitude? Deixar os jogadores de atitude sem atitude, desmotivados. O jogo que ele precisava ganhar de um time igual, ele perdeu. Então, por isso que eu falo, os adversários têm que ser iguais. Porque aí sim, nós vamos ter um esporte muito forte e é muito melhor ganhar do time forte que ganhar do time fraco. Beleza. Valeu, Jovassi. Guanais, forte abraço, Guanais. Forte abraço. Eu queria registrar que eu concordo em gênero, número e grau com essa última fala do Jovassi, apesar de a gente ter discordado bastante desse podcast, mas tem que terminar bem. Com essa última eu concordo. Não, eu não entendo. Assim, comemorar a vitória sobre o rival é uma delícia. Mas comemorar, por exemplo, o rebaixamento do rival, fim do projeto do rival, é prejudicial para o seu time. E o torcedor que não consegue ter a capacidade de entender isso, para mim, eu não sei direito o que ele está fazendo vestindo a determinada camisa, sabe? Então,
Eu concordo sim, os rivais têm que ser fortes, tem que ter clássico, e aí sim você torce pro seu time ganhar do rival, e aí se enche o saco do seu rival. Tudo bem, mas tem que ter essa competitividade. Eu torço muito pro retorno do Limeira, eu torço muito pro retorno do Araraquara. O Assis retornou, né? Então, mas que volte a elite, mesma coisa o Ribeirão. Torço muito também, e vai acontecer ano que vem, ao que tudo indica, pro retorno do Palmeiras no basquete. Então, eu acho que quanto mais melhor, tem espaço para todo mundo. E é isso aí. Aguardo vocês no próximo programa, galera, que vai ser sobre o Fortaleza. Deixa eu complementar. Você falou um negócio interessante aí. Eu não paro de falar. Se deixar, eu vou ficar a noite inteira aqui com você. Deixa eu falar uma coisa. A pior coisa que existe no ser humano é concordar em tudo. A discordância é que faz o crescimento. O que você falou, talvez discordando, não é discordar, é visões diferentes. E talvez, agora eu vou ouvir o podcast na íntegra, para mim saber, olha, esse ponto ele tem razão. Não, esse ponto eu acho que não foi legal. Esse é o grande barato da vida, é você conversar, é você discordar e depois ver se o ponto que vocês discordaram você tem que mudar ou você está no seu posicionamento certo. Porque uma coisa que acontece no Brasil é você fazer reunião em que todo mundo concorde. É a reunião mais chata do planeta. Porque se todo mundo concorda, para que reunião? Todo mundo está concordando, não precisa de reunião. Então você vai ver que... Exatamente. O grande barato é isso. É visões diferentes sobre o mesmo tema para você acrescentar ao seu conhecimento. Por isso que eu gostei demais de participar. Pode me chamar quantas vezes forem necessárias. Vamos discordar sempre. Mas, como diz Voltaire, você lembra a frase cérebro do Voltaire, né? Discordo plenamente em tudo que você disse, mas defenderei até os últimos dias o seu direito de expressar. E que maneira de encerrar, né? É isso aí. Podcast. Só corrigindo, Fábio. Amanhã é o Minas. Eu falei que era Fortaleza, amanhã é Minas. Exatamente. Vou pôr aqui na sequência os recadinhos finais do programa, né? Para você seguir a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se você aí nos acompanhou, né, esse podcast no YouTube, dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Também, se você nos ouviu pelas múltiplas plataformas aí de podcast, faça o que cada plataforma aí pede para você receber a notificação dos nossos novos podcasts. Também contribua com a gente no PicPay, né? Temos uma carteira por lá. Procura por Locomotiva _ Esportiva, ou, se você preferir, também pode procurar pelo QR Code nas nossas redes sociais. Qualquer valor será sempre bem recebido pela gente. Temos projetos para a temporada que vão ser importantes, né? Ter uma graninha aí para ajudar. Bom, como o Ana já falou, né? A gente segue o nosso especial diário, né, sobre o NBB. Amanhã o Lucas vai receber 2 convidados para falar do Minas. Eu volto no podcast do Mogi. Então, fiquem amanhã com o Guanais e 2 convidados para falar do Minas. 2 mineiros para falar aí do Minas. E eu volto com o Mogi das Cruzes. Um forte abraço e até lá.